Mas É eu... porque o ateu, ele acredita na não existência, senão ele seria agnóstico. Dá essa diferenciação pra gente aqui, que às vezes é complicado, né? Aí a gente entra na filosofia que eu adoro também, assim, Tá. da parte mais conceitual da coisa. Mas você ia terminar alguma coisa sobre o que você tá falando? Não, não, é um pouco isso. É um pouco a ideia de que, só para finalizar esse Tá. ponto, a gente se acostuma com o cristianismo e as coisas que a gente vive na igreja parecem fortalecer a ideia de que o cristianismo está certo. É a verdadeira religião. Mas a gente pode depois, se você quiser, falar sobre experiências espirituais, sobrenaturais, que eu tenho as minhas também e as explicações científicas delas. Mas daqui a pouco. Tá bom. A questão, então. Ateísmo, cara, tem divergências entre autores, entre filósofos, sobre a definição. O ateu, numa perspectiva mais psicológica, que é a que eu adoto nas minhas pesquisas, é aquele que descrê na existência de qualquer tipo de divindade. O que é descrer? É tomar uma ideia como falsa. Tá. Ah, Daniel, mas é a mesma coisa de crer ao contrário. É basicamente isso, né? Porque o contrário de você avaliar uma ideia como verdadeira é avaliá-la como falsa. Na filosofia mais tradicional, alguns autores defendem que é um tipo de crença, sim. Então, quando você fala, não tem um elefante cor-de-rosa ali na sua garagem, é uma afirmação que indica a minha crença na inexistência desse elefante ali. Então, o ateísmo pode ser visto como um tipo de crença, é a crença na inexistência, não tem problema. Mas de uma perspectiva mais da psicologia, eu prefiro diferenciar crença de descrença, porque são processos neuropsicológicos diferentes. Tá. Quando você descrê, você concebe uma ideia e a avalia como falsa, como incorreta. Existem circuitos que estão sendo ativados diferentes de quando você concebe uma ideia e a caracteriza como verdadeira. Então, só esse aspecto neuropsicológico, até um pouco fenomenológico, justifica, para mim, separar crença de descrença. Então, para mim, nas minhas pesquisas, faz mais sentido dizer que o ateísmo é a descrença na existência de Deus. E o agnóstico? Na minha perspectiva, o agnosticismo é a atitude de suspender seu juízo a respeito da existência de Deus, ou de divindades de forma geral. O agnóstico é aquele que responde não sei. A questão Deus existe ou não existe. Essa dúvida ela é marcante, mas o agnóstico pode até às vezes pender um pouquinho para o teísmo, um pouquinho mais para o teísmo, porque não é uma coisa tão categórica, sabe, Vilela? Quando a gente pensa na crença e na descrença, eu tenho certeza de que o meu computador está na minha casa agora, o meu laptop está lá bonitinho, 99,8% de convicção. Por quê? Vai que invadiram o nosso apartamento, como no sonho que eu tive hoje, vai que é premonitório, e levaram o meu laptop. Tem uma chance disso acontecer. Tá chovendo ou não tá? Você acredita que tá chovendo agora? Não acredito. Não acredita. Você tem... Quão confiante você tá que não tá chovendo numa escala aí de 0 a 100? Que não está 50. chovendo. 50. Você estaria numa posição bem agnóstica ali, ó. Não sei e tô bem dividido. É uma dúvida marcante. Tô bem certo. Para mim, essa é a postura do agnóstico. É o sujeito que tem uma dúvida marcante, significativa, a ponto de ele não se posicionar de forma minimamente consistente com o ateísmo, tampouco com o teísmo. Ele transita, às vezes, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, pode acontecer, mas ele está mais nesse caminho intermediário. Muitos agnósticos dizem, sequer é possível termos ideia se Deus existe ou não. Eu discordo disso, eu acredito que é possível a gente investigar a existência de Deus e ter pistas se ele existe ou não. Muitos ateus acreditam nisso. Pô, dá pra gente investigar, dá pra gente coletar evidências de que sim ou de que não, e muitos crentes também. Quando você ouve um testemunho de um crente, ele está dizendo para você que aquilo prova, ou que aquilo indica a existência do Espírito Santo, de Deus, de demônios ou de qualquer outra coisa. Então o agnóstico, ele está nesse ponto intermediário, na perspectiva que eu adoto, que é uma perspectiva mais psicológica, a experiência da dúvida. O ateu tem essa experiência da descrença, mesmo que ele abra margem, às vezes, para ter um pouquinho de dúvida. O Pirula está comigo nessa. Embora ele prefira se classificar como um ateu agnóstico, né? Mas é porque ele tem uma definição diferente da minha de agnóstico. Mas ele também tem mais ou menos 99% de confiança na inexistência de Deus. Mas tem outros ateus que vão ter tipo 90%. Não tem problema você ter um espaço para dúvida. Se você, na sua vida, tem uma atitude consistente com a negação de que deuses existem, do tipo, cara, pra mim tudo leva a crer que não tem nada disso não. Uma coisa ou outra assim eu não sei explicar, já aconteceram coisas estranhas na minha vida que sei lá,
Mas para mim é pouco, assim, para eu ter uma dúvida marcante ou uma crença. Para mim, pode ter uma explicação científica um dia pro que eu vivi, e a chance maior é de Deus não existir mesmo. Para mim, esse cara é um ateu. Se ele tem uma postura mais alinhada com essa negação, é suficiente para dizer que ele é ateu.